Ok, diretor. Ok. Lasqueira, meu amor, nervosa não, além. Estamos dando início ao nosso primeiro programa. Pode rasgar com ela, Marinalva Bravanel. Se sentindo uma Hebe Camargo, meu amor, porque se tem uma coisa que eu tô segurando. Olha isso aqui. Me sentindo uma Hebe, uma Xuxa, uma Adriane Galisteu, uma apresentadora de nome e renome, viu, meu amor? Porque ela veio pra brilhar. E no nosso programa de hoje, a gente vai receber uma pessoa muito especial. Olha, gente, eu com ficha. Ai, que chique, né? Vocês não estão entendendo nada, meu pai. Então vamos lá. No programa de hoje, o nosso convidado, ele tem mais de 30 anos no humor. Nascido em Botafogo, Rio de Janeiro, mas já é cidadão cearense há mais de 3 décadas. Conhecido nacionalmente, já brilhou nos palcos de programas nacionais como Tom Cavalcante, Leão, Raul Gil, Os Trapalhões, Criança Esperança, participações em programas do exterior como Herman José e Levante e Ria em Portugal. Olha, meu amor, estudei, viu? Estudou muito. Show em transatlântico, viajando por Caribe, Portugal, Espanha e entre outros países. Montou e atuou em vários espetáculos como Caviar com Rapadura, Crise nos Tempos da Camisinha, A Frescura da Maçã, enfim. Humorista, apresentador, diretor, ator, dançarino, fuleiro, viçoso. Estou falando desse grande artista, Cirano Pereira de Almeida, Ciro Santos. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro Pode Rasgar. E eu tô muito feliz, muito. Que apresentação, tá vendo, gente? Meu Deus do céu, eu me senti. Já tava me sentindo de ser o primeiro convidado. Porque existem coisas na vida da gente que Deus coloca, né? Na minha vida, principalmente. O Marinalva surgiu, de repente, olhando, eu falei, vou fazer um convite. E nesse convite, as personagens se bateram bem, se abraçaram bem, e os atores também, né? E hoje a gente está fazendo uma parceria, né? Muito bacana, Marinalva. Não só a Virgínia com o Marinalva, como o Fernando com o Ciro, enfim. Porque tinha que acontecer. E as coisas que tem que acontecer, tem que acontecer. E eu não sabia que ele era muito meu fã, o Fernando era muito meu fã, que o Marinalva também era muito meu fã. Que via as coisas, que ia assistir o projeto Ciro Santos Convida no Rio Mar. Enfim. E foi uma loucura quando eu chamei para participar. Eu falei, não acredito que eu estou entrando em cena. Gente, tem muita coisa pela frente, não? Na realidade, até hoje, a minha ficha ainda não caiu, né? Porque quando a gente já nasce com um dom, né? Esse dom é um achismo meu. É presenteado por Deus, né? Que Deus é que nos dá o dom, que Deus que nos dá o talento. Então, automaticamente, a gente vai observando ao nosso derredor as pessoas, né? Então a gente começa a observar toda aquela pessoa que trabalha com. Todas as pessoas que trabalham com humor. Então eu cresci vendo o quê? Cresci vendo Ciro Santos, cresci vendo Tom Cavalcante, Chico Anísio. Então não tem como a gente não se tornar ídolo e Aham. fã, né? Se é um trabalho em que a gente almeja viver disso, automaticamente a gente tem os nossos ídolos, assim como você Com também teve os certeza. seus ídolos, né? Sim, Agora, como sim. você falou, né? Se sentiu lisonjeado em ser o primeiro, meu amor. Então, eu vou dizer, eu Me posso fazer a senti. primeira pergunta? Pode. A primeira rasgada a gente nunca esquece, Rasga. né? Rasga logo. Não, é isso. A primeira A rasgada a primeira gente não. rasgada ele nunca esquece, não esquece. Vai ficar marcado. Vai ficar E marcado. me tira aqui uma dúvida, ô Ciro. A tua primeira rasgada, tu tem algum gatilhos bons, negativos? Não é que é possível de falar que a nossa primeira rasgada a gente nunca é bom, nunca. Eu não tô falando de rasgada, rasgada. Sim. Você Você pode pode ser um imaginar a rasgada que imaginar você rasga que for. quiser. Sim. Mas a sua primeira rasgada foi boa ou teve algum trauma, alguma. Já teve rasgada ruim, já teve rasgada boa, né? Ó, tão rindo aqui fora, tá vendo? Já teve rasgada ruim, teve rasgada boa. Porque sempre tem, sempre acontece. Às vezes a gente vai achando que vai ser, caramba, vai dar super certo. Vai ser a rasgada quando você chega, né? E tá tudo costurado, não tem nada rasgado. Tá tudo costurado, nada rasgado, galera. Mas assim, mas já acontece, já aconteceu várias vezes. A vida da gente é muito engraçada. Por exemplo, espetáculos, né? A gente já tivemos vários bons espetáculos. Eu e o Paulo, a gente vinha numa sequência de espetáculos de sucesso e uma vez a gente foi montar montamos, que eu nunca me esqueço, chamado Pintor Rouge no meu blush. Pintor Rouge no meu blush. Foi numa casa de show, que eu não me lembro onde era, mas tinha muita gente, nome Beto Barbosa, casa lotada. O espetáculo foi um fiasco. Mas foi um fiasco, porque ninguém ria. Paulo perdido em cena e nada acontecia, e eu também. E os números entrando direitinho, mas não funcionou. A ponto de acabar o espetáculo,
Eu tive que falar com o pessoal. O Paulo saiu pela esquerda, pela porta dos fundos, foi-se embora. Eu falei, Paulo, não me deixa assim, não. E o pessoal, e aí? Ah, foi legal, foi legal. A gente sabia que não tinha sido legal. Porque acontece isso, né? Sim, 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 Isso com foi certeza. praticamente o único espetáculo de Paulo e Ciro que não funcionou. Porque, graças a Deus, o Caviar com Rapadura foi um grande sucesso. Frescura da Maçã foi. Nossa, era fila e quando a gente pensava, já tinha já. Os cambistas tinham comprado Mas, todos os ingressos do mas LK. esse que você falou que não foi sucesso, foi o primeiro? Não, 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 né? não, não. Foi no meio, já tinha passado, acho que já a frescura de Polygloot a Hollywood. Foi um espetáculo. O Paulo falou assim: vamos embora montar um espetáculo, vamos fazer nessa casa, vamos embora. E começamos a montar, mas não deu certo. Não deu certo. Enfim, acontece. Então, eu já falei do seu currículo, já falei de todo um pouco mais de você. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você. Nós estamos diante de quem? Quem é Ciro Santos? Como você se descreve? Ó, quem é Ciro Santos? Ciro Santos é uma mistura de Ciro com Cirano, né? Cirano é meu nome original, pra quem não sabe. Cirano Santos Pereira de Almeida. Ciro Santos ficou sendo nome artístico. É tão ruim de falar da gente, mas assim, eu vou dizer o que eu acho de mim e o que algumas pessoas que são mais íntimas falam. Eu sou muito besta, né? Eu às vezes sou muito besta. Mas muito É, besta em que muito sentido? besta de querer sempre achar que todo mundo é bom igual a mim, né? E eu me lasco às vezes. Já recebi muito baile, muito esporro, inclusive de chefe minha, dizia assim: para de ser bonzinho o tempo inteiro. Por que que tá fazendo isso? Tá botando. Você é muito engraçado, você deixa de ganhar para poder pagar o povo. Porque eu sou desses, né? Tipo assim. Só que eu fui aprendendo aos poucos que nem todo mundo merece, né? E não é só nesse meio da gente, mas no meio. Sim, sim. Ontem No dia a dia, né? estávamos conversando isso ontem no jantar. Em todas as profissões tem esse tipo de coisa. A inveja, o olhar pesado, o querer ser você, entendeu? Eu tenho, ultimamente, tenho sofrido um pouco mais com isso. Tenho sofrido mesmo, se sentido isso na pele, mas eu sei por quê. É super fácil, Marinalva. As pessoas só têm que se renovar, fazer diferente para que continue em cena. Então, ver o Ciro Santos, da primeira geração do humor, que você era pequeno quando viu crescer, de estar hoje em várias casas, com show aplaudido de pé, modéstia à parte. Quando eu falo isso, não é para me botar lá em cima, não, mas é o que acontece. Chico do Caranguejo e Lupus, todo final de espetáculo aplaudido de pé. Tu já vi em vários Sim, vídeos sim, disso. sim. Por quê? Porque eu inventei milhões de coisas. Eu não sou humorista comediante de piadas. Eu sou um ator onde eu resolvi botar em cena piadas mágicas. Eu consigo botar o povo para se emocionar. Eu consigo fazer o povo rir, né? Por mais que tenha gente que diga que eu não sou engraçado, porque tem gente que fala que eu não sou engraçado, tem gente que fala que meu programa é um programa raibesta, problema de quem fala. Porém, se eu não tô engraçado, né? Se eu não sou engraçado, por que o Chico do Caranguejo me despediu? Eu fui considerado o único ator do Brasil com 27 anos em cartaz com o mesmo palco. E ele como empresário, porque, tipo assim, hoje ele é um amigo pessoal seu, Sim, né? sim. Mas como empresário, ele tinha que ter a postura de empresário. Não, se não deu certo, vamos Eu tirar. perguntei pra ele outro dia. Você Eu perguntou? falei, Chico, vem cá. Tá na hora de você me despedir, não? Ele disse, "Pô, por que você tá perguntando isso? Chico, eu acho que já cumpri minha missão. Isso eu tinha feito Não, mas 25 anos. você fez essa pergunta no sentido de cumprir a missão. O que eu É. falei foi no sentido de, tipo assim, não deu certo. Porque, tipo assim, se eu Ah, sou um sim. empresário, eu tenho um restaurante e contrato um artista para fazer um show, um evento, se não deu certo, eu não Não chamo vou mais. chamar, E tá lá exatamente. no Chico há quantos anos? Agora, 27 anos. A gente foi considerado o Não, único não, ator. não tá dando certo há 27 27 anos. anos. É o único ator em todo o Brasil a estar 27 anos no mesmo palco, sem interrupção, todas as quintas. Inclusive, a gente vai estar começando a preparar um curta-metragem sobre isso. Então, assim, aí eu entendo por que as pessoas têm inveja, por que criam alguma coisa. Gente, porque tem gente que fala, meu Deus do céu, Ciro, porque a Virgínia é louca. A Virgínia, ela não é aquela personagem que usa a mesma roupa e o mesmo cabelo. Não, ela é uma mulher, uma vedete, que ela vai ao salão, ela um dia tá com cabelo A vermelho, Virgínia é louca e enlouquece a produção, né, Danilo? completamente, né? Então, um dia ela tá loura, um dia ela tá ruiva, um dia ela tá não sei o que, não sei o que. Porque eu gosto disso. Então, pra mim ver, olha, esses últimos dias, esse último mês praticamente, Danilo tá aqui, não deixa eu mentir, tem sido tão interessante na Lupus, porque o camarim, quando acaba o show, né, as pessoas vão lá falar, e gente, ai, poxa, gente fora, gente de Fortaleza, caramba, eu só ouvia falar em você, só via você pela televisão, eu não tô vendo pela primeira vez, estou encantado.
Cara, isso me dá uma energia. Uma energia. Porque, assim, é um espetáculo, o da Luz, por exemplo, é um espetáculo que me cansa muito. É um set de 30, 40 minutos, onde eu faço 3 trocas de roupa, onde eu faço mágica, faço efeitos, que eu criei efeitos tipo de LED, de roupa, de tudo. Então, assim, eu hoje mostro um espetáculo. A pessoa sai de lá, pessoas que dizem assim, já viajei o mundo inteiro, mas eu tô vendo algo aqui no Brasil, onde eu ri, onde eu chorei, onde eu vi tudo, porque Sim, eu acho sim. legal isso. Sabe? Então, quando eu tenho tempo de colocar meus números com bonecos também, eu coloco. Então, eu faço essa grande mistura, Marinalva. Eu acho que isso marcou o Ciro Marcou Santos. Ciro Santos. Então, quando eu fiz a pergunta de como você se descreve, você falou 2 adjetivos, né? Que foi o besta, o bobo, e o Bobo. bom uma pessoa boa de coração, né? Mas é É. justamente isso, né? Quando as pessoas ela não entendem isso fala mais das pessoas do que de você, né? Porque a sua essência é essa. Eu estou lhe conhecendo agora, eu estou lhe conhecendo você intimamente. Essa é a sua essência. Não sei se você conhece a história da cobra. Vou contar aqui rapidinho. A cobra estava morrendo, né? Sendo queimada, e o macaco ia lá tentando salvar a cobra. E toda vida que o macaco tentava salvar a cobra dava uma picada no macaco. Mesmo assim, ele tentou várias vezes. Todas as tentativas que ele ia tentar salvar a cobra, ele levava o quê? Uma picada. Aí o leão pegou e falou assim: pô, macaco, toda vez que você tenta salvar a cobra, ela lhe dá uma picada. Aí, mas é porque essa é a essência dela. A minha essência é de ajudar. Ajudar, exatamente. Então, essa é a sua essência. O que você tem que qual é a palavra certa? Resguardar Deixa eu guardar. é não ser besta demais, não ser bobo demais. Isso é aquilo que você falou, né? Porque tem pessoas que verdadeiramente não merecem, né? Eu estava conversando isso ontem com o Titela, ontem mesmo. Ontem, quer dizer, hoje é segunda, dia do programa, mas ontem foi terça. E a gente estava dizendo justamente sobre isso. Que o mal se paga com bem, né? E eu, muitas das E vezes. o mal por si só se destrói, né? Se destrói. Muitas das vezes, muita gente que eu fiquei sabendo, aí tá falando mal de você. Eu falei, tá, peraí, vou chamar pra trabalhar. Tá precisando trabalhar. Botava pra trabalhar. Aí depois a minha produção falou assim, não, vamos parar com isso. Tá falando mal, vai botar pra trabalhar pra quê? Aí eu parei. Porém, a minha essência é essa. Eu falei assim, peraí, sabe como eu já vou estar trabalhando, porque a pessoa deve estar precisando trabalhar demais. E é assim que eu faço. Siri, vem cá, me tira aqui uma dúvida. Eu quero falar um pouco da sua infância. Tá. Você vem de uma família rica ou você vem de uma família classe média? Você vem? Vim de uma família simples, né? Só meu pai que trabalhava, trabalhava no Banco do Brasil, aliás, a família toda do Banco do Brasil. Tanto que eu fui obrigado a ser do Banco do Brasil. Fui obrigado, gente. Olha, eu não queria, mas eu sim, tive que estudar e fazer concurso. Minha família é toda do Banco do Brasil. Então só meu pai Então você trabalhava. tem dinheiro, não. Você já foi do Banco do Não, Brasil, meu tem filho. dinheiro. Não, Mas meu essa filho, família meu pobre filho, não tem dinheiro. não, Não, meu filho, deve estar pensando o quê? eu tô falando do Banco do Brasil, Eu meu amor. trabalhei no Banco do Brasil também, tu acha que eu tinha dinheiro? Então era o que? Tu era beijo, tu era zelador do Banco do Brasil. Não, zelador não, filho. Não era zelador não, tá? Mas assim, eu tive que contar o chequezinho todinho. Olha, eu trabalhei de madrugada, Marinalva. Eu trabalhei de meia-noite a 1, eu trabalhei de 7 a meio-dia, eu trabalhei tantos horários doidos ali no centro da cidade, que eu vim pra cá, pra Fortaleza, numa loucura que Paulo Jorge me convidou pra passar 15 dias de férias. Esses 15 dias eu nunca mais voltei. Conclusão, eu voltei para poder pedir licença do banco, licença sem interesse, que é sem remuneração, para voltar para cá e continuar sendo funcionário. Então eu não trabalhava, mas também pagava ao banco, tipo Cassi Prevri, que sabe que é assistência médica. Então eu trabalhei no banco porque meu pai acabou forçando e acabei indo. Tá, e então tal. vamos lá. Já que tu falou do Banco do Brasil, e a pergunta Mas que- a minha família, assim, família simples, tá? De classe. Eu nasci em Botafogo, vou dizer, nasceu em Botafogo. Tá, Porque minha avó morava em Botafogo, meu filho. E como foi a tua infância, né? Porque a tua infância foi boa. Eu era Porque pequeno, se teu pai era a minha infância era bem pequeno. Se teu pai era dono do Banco do Brasil, tu tinha brinquedo bom, tu tinha coisas boas, Tinha, não? não, meu filho, pra ganhar um forte Apache, como eu penei pra ganhar um forte Apache, um trenzinho daquele que eu queria. Menino, foram muitos natais que eu pedi ao Pai Noel e demorou. Nem assim não, faço não, tá? Porque era minha irmã. Agora, quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo. Mas tu tem memórias boas da tua infância? Tua infância foi Mano, boa, tem né? memórias boas, sempre foi muito divertida. E outra coisa, parece uma coisa, sempre gostei de arte. O filme A Noviça Rebelde, a minha tia nos levou pra ver várias vezes, tipo, mais de 10 vezes. E ficou com aquilo na minha cabeça. Tanto que, do nada, um dia com a minha prima, a gente resolveu fazer um teatro. E a gente montou com os primos e primas A Noviça Rebelde. A pergunta é... Tem que questionar isso? Calma, que eu tô nervosa. Nervosa o quê? Isso que eu ia perguntar. Qual foi o momento da tua vida que tu disse, não, eu quero ser artista? Então, sempre desde criança. Eu sempre desde criança, eu acho que assim,
já adolescente, tipo, para 15 anos, mais ou menos, meu pai nos levava para assistir um show de patinação artística no Clube do Flamengo. Olha, gente, patinação artística não é coisa de gente pobre, não, pelo amor de Deus. Eu só ia gente. assistir, Patinação Marinalva. artística. E quem é o pobre que assiste patinação artística, Toma, pelo toma, amor de toma aqui um Deus? cafezinho, Não tem um café. condições. Toma um café, toma um Pelo café. amor de Deus, o que é que pobre assiste? Assiste o quê? Minha filha. Nas garras da patrulha, barra pesada, 190, pobre assistir Gente, ó, isso. você tá vendo uma bagunça esse podcast. É nego rindo lá fora, tá uma zona. Tua infância, patinação artística. Não, eu só ia assistir, mas apesar que eu gostei. Mas isso que eu tô falando, isso não é programação de gente pobre. Tu acha que não? Não, claro que não. Não é programação de gente pobre. Meu pai era sócio do clube, ele me levava a gente. Pois é, meu sócio do clube. Gente, pelo amor de Deus, eu queria tanto Não. essa infância pobre. Deixa eu falar Oh, você. meu Deus do céu, a minha infância... Agora, na tua infância, eu vou perguntar se tu realmente era um cara humilde. Tu já comeu farinha com açúcar? Já comi, sabe o quê? Banana dentro do Olha, pão. gente, Banana eu tô no falando pão. de farinha. Farinha com açúcar não quero me engasgar, nunca comi isso não. Agora banana dentro do pão. Já eu adorava banana dentro do pão. Pelo amor de Deus, o que mais? Aquelas coisinhas de criança, né? Pão dentro molhado no café com leite, tudo. Gente, pelo amor de Deus, eu já morei num lugar na Olha, agora me chovia. A saída da nossa casa ficava assim, ó, de água. E ali a gente nadava achando que era uma piscina, mas não, porque tava cheio mesmo. Isso foi em Parada de Lucas. Hoje em dia, Parada de Lucas, você não pode nem entrar mais, porque a milícia tá toda lá. Porém, bairros... Assim, eu nasci em Botafogo. Bairro nobre, chique, em frente ao Canecão, né? Maravilhoso, que minha avó morava lá. Aí fui caindo, fui pra Bom Sucesso. Zona Norte. Depois caí um pouco mais. Mas tu foi caindo porque Vila da Penha. porque Não, foi entrando no meio artístico, né? Não, Porque, não, porque não, quem porque- trabalha no banco ganha mais que no meio Não, artístico. meu pai- Não, meu não, pai- essa pergunta, o banco paga melhor do que o... Não, quando eu tava aqui, não. Quando eu tava aqui, chegou uma época que eu pedi licença do banco, do banco? porque um cachê meu, na época eu fazia propaganda da Loja Paraíso, um cachê da Loja Paraíso já pagava todo mês do banco. Um show nosso já pagava todo mês do banco. Então não adiantava. Aí eu fiz um acordo com o gerente, eu trabalhava 5 dias, ia trabalhar 5 dias, assinava ponto. Então quer dizer então que você estava conciliando o teatro com o banco? Com o banco. É loucura, né? Loucura aqui não, loucura no Rio, eu vou te contar já já. Aí eu fiz o seguinte, trabalhava 5 dias, assinava os pontos, e o resto eu não ia. Só para não perder de ser funcionário. Agora você falou loucura. Loucura no Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque a gente fazia boate. Fazia boate, o show na boate começava meia-noite, 1h da manhã. E saía de uma boate e ia para outra. Saía de uma boate para outra. Fazia 2, 3 boates na noite. Chegava em casa às 5h da manhã. Nessa época, no banco, teve uma época que eu trabalhava de 7h da manhã. De 7 a 1. Eram 2 expedientes. De 7 a 1, de 1 às 7. Tinham vários. O meu horário era esse. Chegava em casa às 4. Às 7h da manhã eu já estava dentro do banco. Mal dormia. Um frio do cão naquele Rio de Janeiro. Levantava e ia trabalhar. E aí era loucura. Aí por que isso? Para poder dar mais uma renda. Para poder ganhar mais um dinheirinho. E também para fazer arte, que a gente gostava de fazer arte. A gente gosta. Então, estar fazendo arte, trabalhando numa boate. Tu trabalhava em boate, Ciro? Trabalhei. Tanto trabalhei que foi lá que Berta Loran me descobriu numa boate e me jogou pro teatro. E aí começou minha vida profissional no Rio de Janeiro. Mas essa facilidade eu tô falando de facilidade porque você fala assim... Facilidade, Marinalva. Tu acha que tem vida não, fácil, pera Marinalva? ainda, porque... Marinalva, tu acha que tem uma vida calma, fácil? espera ainda, deixa eu até concluir. Marinalva não é rapariga não, Marinalva. Não, quando eu falo vida fácil é porque, tipo assim, você vem... Gente, eu não quero mais ficar nesse pau de Você não. vem dizendo... Não, eu tô indo em cima do que você tá falando. Você Tá falou... vindo em cima de quê, Não, Marinalva? pera, mulher, Em cima de mim, calma, não. deixa eu falar. Em cima de mim, Você não. tá falando que o seu pai era sócio do clube, sócio não sei de que, tal, do banco, tal. Então, isso facilitou pra você entrar no teatro? Não. Igual os artistas, tipo assim, Não a facilitou Vanessa nada. Camargo. Entendi, não, facilitou não. Facilitou não. Até porque meu pai não queria, meu pai odiava, né? Quando ele descobriu que eu tava fazendo show vestido de mulher, foi uma loucura, a gente ficou sem se falar meses. Porque, tá se vestindo de mulher, não sei o quê. Aí eu dei em cima. Sim, tô sim. Por quê? Porque você não pergunta se o dinheiro do Banco do Brasil tá dando pra pagar o meu feijão, tá dando pra pagar a minha luz. Nada, você não pergunta nada. Isso tá ajudando sim. Pronto, como você nos falou um tempão. E aí, foi quando eu passei pro teatro profissional, ele não ia. O pessoal do banco ia, ele não ia. Aí o pessoal dizia assim, pai, ver teu filho, cara, tem umas cenas tão engraçadas na peça. E era um espetáculo grande.
esse que eu participava no Teatro Rival, com o Colé, foi o último espetáculo de teatro revista no Rio de Janeiro. Então tinha, assim, talvez, acho que 25 pessoas em cena, ou 30 pessoas em cena, contando com as girls, Sim, com sim. os bailarinos e bailarinas. E eu fazia cenas de esquetes de humor e dançava, fazia tudo. E tinha um número vestido de mulher, que era o número que eu fazia com o boneco, que era a atração principal. Um dia ele foi, depois de muito tempo. Aí começou a ficar meu fã, e hoje em dia, sim, ele sabe o meu trabalho, que foi feito com muito amor, foi construído com muito amor. É aquele ditado, né? Diz que é santo de casa não opera milagre, né? Primeiro, para os de casa os mais próximos poder aceitar, eles têm que ver o de fora aplaudindo para poder ver, não, o negócio ali é sério, o negócio ali tá pegando, o negócio ali é de com força, igual a minha mãe. Eu entrei no mundo da internet mesmo, de gaiato, fazendo vídeo com a minha mãe, e os meus irmãos brigavam comigo. Você tá expondo demais a mamãe? Eu disse, ó, eu não tô expondo, porque antes dela ser a sua mãe, ela é minha. Eu só vou parar de gravar com ela quando ela Ela quiser. não quiser. Ixi, E ele metia um porque eu esporro em quis. mim, os meus irmãos, né? Hoje em dia, quando eles vêem algum vídeo engraçado de algum filho com a mãe, hoje em dia eles mandam pra mim pra me fazer com ela. Por quê? Porque eles começaram a ver que o negócio é coisa séria, que aqui. Claro, e deu certo. Olha, ontem à noite eu cheguei em casa, aí eu tava respondendo umas coisas no Instagram, né? A dona Sônia falou comigo. Ah, eu gosto tanto da Marinalva, acho tanto graça. Às vezes ficou vendo no Ah, a TikTok. dona Sônia que grava contigo. Não. Dona Sônia, não, ela é outra pessoa. Dona Sônia Alves. E aí ela dizendo assim, aí eu fico no TikTok, às vezes eu tô deitado, rindo, Quem é? sorrindo, custa dormir. Você não vai conhecer, você vai conhecer ela. Dona Sônia, tô falando a senhora. Ela comentando isso. E as pessoas curtem demais a Marinalva, as histórias da Marinalva. Eu acho que tem. Porque elas se veem muitas das Se vezes vê. naquela situação, Uhum. né? E queriam fazer o que a Marinalva faz, só que não fazem. E o nosso trabalho, o seu, o meu, o seu, né, que a gente trabalha com humor, é tão gratificante isso, porque uma vez você falou, né, e é mais pura verdade, o humor cura, né? As pessoas, às vezes, chegam no Loucura. trabalho cansada, aí quer se sentar ali no sofá para desopilar, aí vai, começa a mexer na internet, aí vê um vídeo da Marinalva, vê um vídeo do Ciro, vai um show. Então, isso é muito gratificante para nós, né, É, com cara? certeza. E é muito legal o teu conteúdo, porque o seu conteúdo diário, né? Você tem essa coisa boa de escrever, que inclusive isso está me fazendo bem. Gente, eu sou péssimo para escrever. Eu sou bom em escrever letra de música para os espetáculos, né? Deus já me deu esse dom há algum tempo e eu tenho feito. Mas agora eu tenho escrito mais alguma coisa, tenho mandado para ele, porque ele tem me inspirado. Ele e o Fernando, não a Marinalva também. E tá sendo legal porque esse feedback de troca vai vir muita coisa Na interessante por falar em aí. inspiração, meu amor, a Marinalva vai fazer o Ciro Santos ser da favela. Porque ele, pobre nunca foi, né? Ele vai ser pobre quando for pra favela da Marinalva. Aí ele vai ser pobre. Eu vou para lá Vai também. pra favela, O Spiro Marinalva. vai também, além da Virgínia. Eita lasqueira, vai ser Eita, menino do menino, você. céu. Ai, tô imaginando que a gente vai, daqui a pouco a gente tá quase uma emissora de TV. Chegar, começar a gravar de manhã e acabar à noite. Troca de roupa, troca de figurino. Diretor, Diga. vamos para o nosso primeiro quadro. Qual é o primeiro Eita. quadro, diretor? Primeiro quadro, cospe ou engole. Diretor, mas eu quero Qual- aquele. Calma. Gente, tava com água na boca, pelo amor de Deus. Ei, diretor, mas eu quero aquela voz mais sedutora, mas. Cospe ou engole. Gente, Eita, isso tava tchau. excitado. E mentira aqui, tu já olhou pro diretor? A Virgínia engoliu ou cuspiu o diretor? Engolia, né? A Virgínia engolia ele todinho. Como é que ele vai Aí cuspir? chegou, eu salivei. Não, Ah! e eu engoli, eu já engoli já. Já engoliu, Já, aquele já safada, engoli. né? Então Marinalva. bora esquentar essa conversa, né? Esse é o Bora. quadro. Bora cuspir. Eu quero começar a falar sobre cirurgia plástica, né? Tá. A gente vê que o Ciro é um homem bonito, um homem vaidoso, né? Quase sessentinha, né? Quase não mais, né? Quase sessentinha. Vou pra 64 agora. Estaradinho, gostosinho. Estaradinho, não. A cirurgia plástica, Ciro, tu cospe ou engole? Não, eu teria que fazer, se eu tiver que fazer, eu engolia mesmo. Tipo assim, cirurgia plástica, o que o Ciro já fez? Com 40 anos eu fiz bolsa, porque eu tinha muita bolsa, 40 anos eu fiz bolsa. Agora eu fiz catarata. Não, mas a catarata ela não é, ela não é vaidade. Não é vaidade, é necessidade. necessidade, é. Mas assim, isso aqui eu fiz por vaidade mesmo, porque tava muita bolsa. Daqui a pouco eu vou ter que fazer a parte de cima, que não vai ser vaidade, vai ser realmente velhice. Porque, aliás, eu tenho muita sorte, porque vou fazer 64 anos agora em setembro. O Ciro é desejado. Eu acho que pode dizer que é desejado sim. Quem é mais desejado, é o Ciro ou a Virgínia?
Cara, é uma mistura. Aliás, tá uma putaria. Tá uma zona esse Pode negócio. falar que o diretor bota um pi, né, diretor? Gente, Se ele tá- não botar ó, o pi, ele bota outra coisa, mas Tá uma fale. putaria esse negócio no Instagram, porque tem vários fetiches, né? Então, assim, a gente recebe muito Mas, direct louco. Cara, mas a pessoa manda mesmo assim na. Manda direct muito louco. E às vezes manda em duplo sentido, manda direto mesmo. Entendeu? Que ele sai Mas com a ele sempre fala assim, Virgínia. mas sempre fala na terceira pessoa, porque Não. comigo, assim, eles falam muito como a Marinalva fosse uma pessoa que existisse de Não, verdade. exatamente, como se a Virgínia existisse. Inclusive, teve gente que E falou nesse assim. direct, na boca do povo, a Virgínia é Kenga, rapariga. Não, eu já falei, inclusive, isso, que quem comanda a Virgínia sou eu. Entendeu? Ela vai no meu comando, ela não tem vida própria. É porque ela tem tanta vida própria, tem tanta vida própria que eu achei que ela. Não, eu falei, não, a vida própria quem dá sou eu. Mas tem cantada. Tanto pro Ciro quanto pra Virgínia. Ai, que grisalho lindo, não sei o que, não sei. E a gente lê, eu às vezes brinco, eu não bloqueio, não bloqueio. Às vezes, algumas pessoas eu não respondo, porque às vezes vão um pouco demais. Tipo, quando perguntam, e aí, é caro pra sair com você? Caro? Olha pra mim. Olha, eu tenho cara de garoto de programa? De velho de programa? Eu não tenho velho de programa, né? Não, mas tem cara de safado. Ah, safado eu sou. Eu sou safado mesmo. Marinalva, tu para de ficar me cantando, viu? Tô sentindo um ar de cantada nisso Não, aí. não, é por causa assim, quando ele fecha os olhinhos assim, fica bem apertadinho. Olha, eu tô sentindo um ar de cantada, Marinalva. A gente vai trabalhar juntos. Por favor, pois, ó, puf, eu te engulo, hein? E agora, assim, uma pergunta. Quem rasgou mais na vida, o Ciro ou a Virgínia? O Ciro rasgou muito. Rasgou O muito. Ciro Né? rasgou muito. É porque, assim, tive uma época muito boa, né? A minha época de adolescência, infância, esses anos muito loucos. Tanto Tu que rasgou na infância? na infância, rasgava. Na infância que eu digo a partir de 15 anos. Ah, entendi. Quer saber de tudo, né, menino? Pelo amor de Ele falou Deus. infância, né? Não, infância que eu digo assim, a minha adolescência, Então, os anos. resumindo, a gente consegue perceber que verdadeiramente o Ciro é safado. Porque eu com Eu 15 sou anos, safado. eu com 15 anos brincava de boneca ainda. Sou safado, vivi muito bem, eu aproveitei todos os anos da minha vida, aproveito até hoje, porque eu acho que a gente tem que aproveitar tudo. Só que hoje, Mas, É. aquela, mas a nossa a nossa safadeza, né? De antigamente era um pouco mais assim, né? Não era mais aberta como era hoje. Que antigamente, pra gente ver um peitinho, a gente assistia a Manuela na Band, né? E só via só o peito. Hoje em dia a gente vê até o útero, as pessoas, minha né? filha vê tudo, e antigamente que tinha só revistinha, a gente tinha desenho, ficava naquela revistinha, desenho, ó. Hoje em dia tá tudo aí, ó, explícito. Minha filha já passou por coisas bacanas e danada, tá? E não, ó, deixa eu lembrar uma coisa, gente. Fita cassete. Ouvir vídeo de fita cassete. Gente, se ouvindo aquilo ali, isso aí, olha, meu Deus do céu, tô contando isso no podcast. Pode rasgar, já que pode rasgar, pode rasgar. Vamos Mas é pro verdade. segundo engole ou cospe. Preconceito, seja ele qual for, Ciro. Você cospe ou engole? Eu cuspo. Eu odeio preconceito. Eu acho que preconceito não deveria existir de maneira nenhuma, em forma nenhuma. Inclusive, eu sou uma pessoa que sou chato em relação a isso. Ontem, novamente aconteceu um fato ontem também, de, por exemplo, a gente estava na mesa. Ouçam isso, gente. Nós ouvimos a pessoa do bar. A nossa mesa estava perto do bar. O cara que estava lavando o copo falou pro outro cara, pro garçom: teu trabalho é carregar a bandeja, viu? Fica na sua. Ai, a gente ficou muito pau da vida. Chamamos a gerente e falamos assim: olha, aconteceu isso. Nós, como clientes, e um restaurante chiquérrimo que a gente estava, em chiquérrimo. A gente, como cliente, é muito desagradável ver isso. E não só como cliente, é muito ruim. Qualquer pessoa fala hoje. Se ele falou que o outro tem que carregar a bandeja, o trabalho dele é lavar copo. Assim como qualquer trabalho é importante. Até a moça que limpa esse chão é muito importante. Então, chame a atenção do seu funcionário, que não faça isso, que isso é bullying com o outro. E pior ainda é o cliente ouvir. Então, assim, eu odeio. Eu sou aquele cara que, se eu tô numa fila de... Olha, se eu vejo alguém maltratar um caixa de supermercado, eu me meto no meio, Marinalva. Ah, eu já me meti também. Eu me meto no meio, eu Já não, me eu não meti. aguento, eu me meto no meio mesmo e falo, e deixo a pessoa dizer: tá te tratando por quê? Tu é melhor que ela, qual a diferença? Me diz qual a diferença que tem de uma pessoa para outra. Não tem. Agora eu me lembrei de uma situação justamente disso, né? Uma pessoa destratando um caixa, né, de supermercado. Cara, eu
baixei a Marinalva, tal, de com força, tal, e ela pegou e falou assim, você sabe nem com quem é que você tá falando. Aí ela falou comigo, né? Ah. Você que não sabe quem tá falando. Puxa minha ficha criminal, que você vai conhecer com quem que você tá falando. Puxa minha ficha aí, pode puxar, homem, eu nunca matei nenhuma formiga. Meu Deus do céu. Mas falei, sabe, eu fiquei sair lá morrendo de medo, com medo de me encontrar com a pessoa no estacionamento, né? Porque eu falei aquilo pra defender a pessoa, mas Mas com a gente muito tem que medo. falar, porque tem gente E falando ruim. sobre preconceito, você já até citou já um pouco do preconceito do seu pai. Então, tipo assim, Ciro, no caso, hoje em dia o preconceito ainda existe. É camuflado, é enrustido, mas existe, né? Agora eu fico imaginando você há 30 anos atrás se vestindo de mulher, o quanto você Nossa, sofreu, né? Eu e Paulo, 2 homens vestidos de mulher chegando em Fortaleza, entrando nas casas, fazendo show, casas tipo Yacht Clube. A gente fez uma coisa meio que diferente. Nós começamos com a classe A, né? E depois a classe B e C foram aderindo ao espetáculo. Mas quem ia ao show da gente era a classe A mesmo. Eis que de repente estava Paulo Jorge Ciro Santos na casa de Tasso Gereissati fazendo show. Entendeu? Então, assim, foi muito engraçado, muito E o interessante. Tasso já era o Tasso já, né? Era o Tasso. Mas ao mesmo tempo também, Paulo Jorge Raimundinho já foi expulso uma vez do Yacht Clube. Porque ele entrou fazendo aquela loucura que ele fazia, de entrava, descia de ônibus na porta e entrava, e o pessoal confundiu. Já foi expulso. Então, sim, teve muito preconceito, teve muita coisa assustadora na época. Principalmente eu, novinho, a Virgínia era novíssima, gostosíssima, era confundidíssima, como ninguém sabia se era mulher, se era travesti, o que era. Faziam apostas de caixa de cerveja, ó, é homem, é mulher, quem é? Aí no final do show, ó, perdi minha cerveja. Não sei Ah, quem, mas quem. eu entro também na comédia. Às vezes eu chego assim no canto e a pessoa assim, isso é o quê? Uma mulher? Meu filho, nem homem nem mulher, eu sou uma Pokémon. De logo que eu sou uma Pokémon. Um mutante. É, um mutante, É uma um Pokémon. mutante, é um mutante. Mas é verdade. Então, assim, eu acho que preconceito não deveria existir, mas infelizmente existe. A gente todo dia vê um caso. Ontem estava vendo na internet, novamente aquela mulher, aquela advogada que foi presa, foi solta e novamente falou merda. Entendeu? E é assim. E a vida é assim, infelizmente. Temos que combater, temos. Porém, esse mundo é muito louco, né, gente? Aliás, o mundo é muito louco. Você vê, por exemplo, Léo Lins, condenado. Não, prisão. porque Porque já tá aí. era a próxima pergunta que eu ia Eu fazer. tô te enganando, eu Tá sou. vendo, cara, como Menino, é eu que é a sou. coisa? Eu sou cartomante. Não, é justamente isso, né? É sobre o humor recente, né? O humorista Léo Lins, nosso amigo de trabalho, foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado por violar leis federais de combate à discriminação, né? Como você vê isso em relação ao humor negro, ao humor ácido? Tá. É assim, eu sempre disse, eu já tinha falado isso antes de acontecer com o Jarderson Titela, porque a gente é muito amigo. E eu falei assim, eu não gosto do humor dele. O Titela falou assim, não, O humor dele do Léo. Falou assim, eu não gosto também de algumas coisas muito pesadas, mas também não critico, não. Cada um faz o que quer. E tem público. Infelizmente tem público. Você vê um cara que faz humor com, sei lá... Doença. Com doença. Aquele que ele fez do doença, cearense, né? Que tinha da cabeça. Eu achei muito Com pesado. doença, com ataque a pessoas vulneráveis. Faz uma piada com isso, cara. Com alguém que atacou alguma pessoa vulnerável e fez sexo com essa pessoa. E tem gente que ri disso. Eu não consigo admitir. Mas aí, mesmo vai ser preso, lotou o teatro semana retrasada, Sim, eu 2 vi, sessões, aham. lotado. Então, assim, é uma coisa muito louca. Eu não gosto do tipo de humor dele. Aliás, eu que faço números de plateia, eu tomo muito cuidado no que é aquilo que eu falo, porque eu acho que eu posso receber um warning a qualquer momento. Quando eu digo warning, eu lembro do navio. Porque no navio, se eu tivesse cuidado, eu desceria no próximo porto. Se eu tivesse feito alguma coisa ruim e algum passageiro reclamasse, né? Então, graças a Deus, eu fiquei 6 anos como guest star, subindo e descendo. Que guest star é mais que um staff, ele não fica lá direto no navio, ele sobe, faz o trabalho dele, ou Costa Brasileira 7 dias, ou uma travessia Brasil-Europa 12 dias, volta pra terra, faz os shows aqui, depois chama, volta de novo. Então eu só fazia Carnaval, Ano Novo e Natal, eram os dados especiais. Ganhava muito mais, é claro, era em dólar, e sempre me dei bem pelo cuidado que eu tinha com a Cuidado, plateia. sim. Entendeu? E eu aprendi isso nos navios, nos resorts.
porque são pessoas de 8 a 80 e a gente tem que ter esse cuidado. Eu, particularmente, gosto muito do Léo. Eu acho ele um cara muito inteligente. Um cara assim, nossa. Eu acompanho o Léo desde a época que ele dirigia o programa do Marco Mion, que era o Legendário na Record. Sim. Ele era diretor. Só que eu compacto muito com o que você fala, né? A partir do momento em que o humor ele fere, ele deixa a pessoa constrangida, pra mim já perde Já toda, perde né? graça, também E acho. ele se pronunciou. E uma das falas dele foi que ele falou que em cima do palco ele é um artista. Agora você se vestir em cima do palco de um artista pra atacar alguém, porque não deixa de ser um ataque, não é verdade, É Ciro? um ataque. Não deixa de É um ser um ataque. ataque, né? Por mais que tenha pessoas que passam pelo problema que ele tá abordando e goste, mas ele não tá falando com aquela pessoa, ele tá falando com... No geral, né? E outra coisa assim, que personagem é esse louco que vai atacar, né? Que vai fazer coisas ruins? Porque é pesado demais o que ele fala em cena, é muito pesado. Agora, em contrapartida, Ciro, a gente que trabalha da arte, do humor, né? A gente também quer ter o direito de expressão. Isso também não fere muito o direito de expressão dele. Automaticamente, sim, acaba sendo uma censura, né? Diz que a censura acabou, mas acaba sendo uma censura. Mas eu acho que, assim, que tem que ter essa, entre aspas, censura. Porque se não tiver... Vira bagunça. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos montando um espetáculo mais 18. Mas o mais 18 da gente não está ferindo ninguém. E eu lembro até na nossas reunião, a gente preocupando, a gente fica com aquela preocupação de Tá a vendo? gente vai abordar. Eu posso dar com Pode dar um spoiler, A gente pode. vai abordar o mundo o católico, né, em relação falando das freiras, e uma das coisas a gente fala assim, não, vamos com cautela pra gente não... Você mesmo disse. Foi, eu a falei. própria Marinal falou assim: peraí, vamos fazer o seguinte: na hora das freiras, não vamos botar elas falando nada pesado, não. Conclusão, nós mesmos nos censuramos. nos censuramos. Então, assim, para que depois não haja nenhum problema com a comunidade católica, dizer assim, mas as freiras estão falando isso? Não. As freiras entram simplesmente por uma questão que as personagens tentam fugir de uma situação e vão parar no convento. Mas assim, lá dentro mesmo elas se comportam bem Com direitinho. muito respeito. Com tudo direitinho, entendeu? Quando elas saem, que elas são danadas. Aí se prepare, porque Ai, não, mas quando ela sai rasgando. ela se rasgando, porque o Divinamente Pecadora está vindo aí com tudo, viu? A Marinalva, vou dar aqui um spoiler. Eu posso dar só um spoiler? Pode, não, pode sim, pode atiçar as pessoas. Depois que a Marinalva sair do convento, ela vai entrar em cena para fazer a parte solo dela, cantando uma música, né? Na realidade, um axé que estourou nos anos 90, que eu fiz a paródia, que é mais ou menos assim, ó. Não sei se dou o priquito, não sei se dou o priquito, não. Se eu for dar, eu vou dar para você. Aí eu vou apontar para alguém da plateia, né? Se o Sadá estiver na primeira poltrona, eu vou apontar pro Sadá. Mas aí vai ter um problema, porque a Virgínia já tá de olho no Sadá, né? Ai, Jesus. E aí vai ser uma guerra das duas meninas, vai ter uma guerra de Sadá. Como a gente tá falando do humor, né? Humor é muito competitivo, né, Ciro? É uma classe muito competitiva. E você é um cara que já tá consolidado, como eu falei aqui no camarim, né? Você chegou no patamar que você não tem que provar mais nada pra ninguém. Automaticamente com isso, você tem olhares de inveja, olhares tortos, né? Uns olhos tortos, Sim. eu acredito que tenha, com Sim, certeza. Como é que sim. você lidar com tudo isso, Ciro? Hoje em dia eu tô assim, eu ainda sempre digo, olha, eu tô numa fase que eu tô cagando e andando, mas querendo ou não, eu ainda sinto, eu sou um cara que sinto muito, eu sinto na pele, eu sou muito coração, sabe, eu fico chateado, eu fico triste, procuro mudar, mas eu sinto isso. Como é que pode pessoa falar isso de alguém? Porque eu não falo, cara, eu não consigo falar de Isso. ninguém. É porque o que dá a entender, tipo assim, um exemplo. Eu acredito assim, as pessoas acham, mas se o Ciro vier, ele vai tomar o meu espaço. O Ciro vier. Gente, tem espaço para Pra todo mundo. Aliás, eu dou espaço, É né? isso que eu falei, né? Aliás, eu dou É espaço. isso que eu iria falar, na realidade. Exemplo, você faz um trabalho bacana, que é o Ciro Santos Convida, você dando a oportunidade para as pessoas. Se você fosse um cara, Exatamente. você fosse um cara que tivesse inveja de outras pessoas, ou que não queria, que não quisesse que os outros brilhassem, você não fazia o projeto que você Cara, faz. e era uma loucura. Você Que é vê, a coisa que é que o Chico fez há muitos anos, que o Tom faz há bastante tempo. E outra né? Porque é uma coisa. coisa certa, você tem o seu talento e ninguém vai apagar. Ninguém e vai ponto. pagar, e outra coisa, não adianta ter, porque assim, é só a pessoa chegar e querer mudar, vai, muda, cria alguma coisa nova pro seu espetáculo, e vai acontecendo. Ó, Chico do Caranguejo, por exemplo, fiquei 10 anos com o Zé Modesto, fiquei 10 anos com o Augusto Bonequeiro, fiquei 5 anos com Manguaça. Aí o Chico falou, vamos fazer uma mudança, vamos fazer tipo o Ciro Santos Convida. Toda semana eu vinha trazendo. Por acaso,
Vou falar isso aqui no ar porque não tem problema nenhum. O Luiz Antônio, que é a Aurineide, estava meio sem trabalho porque ele não quis trabalhar em algumas casas por conta do cachê, que eu achei maravilhoso ele se colocar nessa posição, assim como o Titela se colocou numa época. Não vou trabalhar, por esse cachê não vou trabalhar. Ficou sem trabalho. E aí eu falei assim, vou te botar no Chico, porque o Chico sempre gostava de um homem, personagem homem, com a Virgínia. Falei, Chico, vamos botar a Aurineide, que a Aurineide me deu super bem com a cena. Criatura, já vai para a 6ª semana que ele está comigo. De tão bom que tem sido, a gente tem criado coisas novas, temáticas. Então, assim. Quando tem uma conexão no. Uma conexão. E abri oportunidade, ajudei a ele também, entendeu? Ajudei o Luiz Antônio. E o Chico gostou. Aí na outra semana vai ser o Manguaça. Mas essa semana novamente é o Aurineide Camurupim. Então eu tô sempre. Gente, tô sempre pronto para abrir espaço. É muita gente pedindo. Só não estou dando mais porque o Kennedy deu uma parada. Mas o Kennedy vai voltar. E aí eu vou ter mais espaço para mais gente trabalhar. E essa geração de humor que tá surgindo, qual o conselho que o Ciro daria pra nós? Eu acho que assim, o conselho que eu dou às vezes as pessoas perguntam, eu digo assim, gente, não se faz necessário falar muito palavrão. O palavrão às vezes não se torna engraçado. Às vezes sem o palavrão acaba se tornando bem mais engraçado. Sim. Eu te falei isso numa parte do texto, né? Falou. Tem palavras que se a gente substituir por algo mais simples, se torna mais engraçado. Que as pessoas tenham cuidado com o perfil da personagem ou do personagem. Figurino, maquiagem, sabe? Não é botar um batom na boca e um blush no rosto que é ator, não. Que ator, é verdade. Não é, não. Não é. E fazer isso que as pessoas fazem, por exemplo, hoje tem muita gente em cena que é a cópia da Raimundinha e da Virgínia, do começo. Sim. Que só sabe botar um batom na boca, botar um blush, se puder rasgar, tô rasgando mesmo. Sobe, coloca um homem em cena pra dançar e diz que isso é show. Não, isso não é show. Uma vez conversando com o Titela, inclusive lá no camarim do Rio Mar, né? Eu falei pra ele que eu sou muito fã do humor, né? E uma das pessoas que, como eu vi um de internet, eu fiquei muito fã também do Tiro Lipa. Sim. E quando eu comecei com um rapaz que também era muito fã do Tiro Lipa, que fazia de tudo pra chegar perto do Tiro Lipa. E eu tenho um sonho um dia gravar com ele, fazer um vídeo com ele, sei lá. Só que o meu pensamento é esse. Eu quero chegar no Tiro Lipa já com minha identidade. Eu não quero chegar só pra pegar hype, só pra pegar a fama ou o engajamento dele, não. Eu quero chegar com minha identidade. Eu quero chegar a Marinalva, tendo a história da Marinalva. Da Marinalva, com Então eu certeza. não quero chegar perto das E pessoas isso tá próximo, sem estudar. E por isso que eu falo, quando eu falei, né? Quando você entra no projeto, você tem que estudar, você tem que analisar. Vamos estudar. É como você falou, não é só simplesmente colocar um batom na boca e dizer assim, eu sou humorista. Não, claro que não. E hoje em dia, assim, por exemplo, o Milton, que é meu sócio e meu assessor, ele me dá muito toque, tipo, e ele faz com que eu faça a coisa certa. Por exemplo, rede social, eu sou péssimo, que eu sou da área, sabe o que é isso? Da área do jornal, da área do papel, da área que... Menina, eu acho que o Ciro é evidente que eu já entro nesse assunto, que já é o segundo assunto que eu vou entrar, que tu... Mas eu tô sacando. Não, era esse... exatamente. Ele pega assim, ó. Então, Era assim, isso que eu ia falar, porque um exemplo, nos anos 80, Sim. os atores, as atrizes, eles tinham muito preconceito com os modelos que vinham das passarelas pro mundo da TV, né? Então Sim. tinha muito esse preconceito. Achava que era só a carinha bonita. Que era só a carinha bonita. E hoje a gente tem visto muitos humoristas vindo da internet. Como é que você vê tudo isso? Eu sou muito ruim em relação a isso, porque eu não consegui entrar, mesmo na pandemia, a gente fez muita live e tal, mas eu não consegui migrar para a área da internet. Estou migrando agora. Eu era para ter, sei lá, mais de 100 mil seguidores se eu tivesse feito a coisa correta, mas é porque eu sou ruim mesmo de ficar olhando, de ficar vendo, não gosto. Mas agora eu tô começando a curtir. A gente fez os vídeos, e quando a gente faz alguns vídeos engraçados, ou eu e o Danilo, ou eu e o Lucas, e funciona e as visualizações sobem, eu falo, cara, isso aqui funciona, vamos embora fazer. E agora, depois da ideia da gente começar a fazer junto, eu acho que o negócio vai papocar de vez, porque hoje eu consigo ver, quando a Marinalva fala assim, tu imagina Virgínia morando do lado de Marinalva. Eu consigo ver a situação engraçada de uma mulher chiquérrima morando perto de Marinalva, escandalosa, o babado que vai dar nessa vila. Tá, mas aí tu tá falando de tu, que tu já é do palco. Sim, E migrar pra vídeo, porque pra mim é muito difícil. Pois é, agora quem tá vindo da internet, tá migrando pros palcos, que tá saindo Esses esses humoristas, no caso, né? Existe até humorista de mesa.
Você deve ter amigos que são engraçadíssimos na mesa, mas coloca no palco, não faz graça nenhuma. Foi como o Sadar falou, eu conversando com o Sadar, ontem ele falou pra mim, cara, tem muita gente com conteúdo besta na internet, né? A trend que ele falou, como é a trend, diretor? Xixi lá. A do xixi, que o homem faz o xixi, a mulher faz um coração e o xixi fica Passando do meio. tá, quer dizer, as pessoas, o desespero por like, mas você vai ver, a pessoa não tem um conteúdo bacana, não tem um não conteúdo não legal. Exatamente. Então, assim, para fazer, eu quero fazer algo bem interessante. E eu acho que agora vai ser bacana, porque o Milton tá vindo, tá chegando em São Paulo, vai ficar um tempo conosco aqui e a gente vai dar esse caminho certo. Então pra você vê internet. com bons olhos o humor que tá saindo da internet, mas agora sim, a pessoa tem que ser boa. Tem que ser boa, tem que ser boa. Porque não é fácil, não, viu? Vice-versa, nem do palco para o vídeo. Por exemplo, a pessoa pode ser muito boa no palco. Por exemplo, eu acho a Virgínia, ela muito de palco. Ela não é muito de vídeo. A Margot, que é a outra personagem que eu faço, já é mais de vídeo. Já se Eu acho ela mais identifica, é engraçada pra verdade, vídeo. é verdade. Mas assim, eu vou bem devagar com isso para não ultrapassar, Sim, sabe? sim. Eu prefiro fazer bem certinho o que eu sei fazer, o que eu faço bem. Seria a Margot, nunca mais vi ela. Por que a Margot tá sumida? Meu filho, ela tá chateada, em depressão. Tá em depressão porque não arranja um homem, não arranja ninguém, entendeu? E as pessoas ficam só enganando ela, dizendo que ela é bonita. E, tadinha, não é, já não é. Ela é já tá na bonita por menopausa? dentro. Já passou da menopausa? Tá na Ah, e menopausa, enquanto ela tá na menopausa, a Virgínia tá ovulando, né? Menino, a Virgínia tá quentérrima. Mas se a Del Fuego, ela tá Del Fogueira de São João agora. Entendeu? Porque a Virgínia... Engraçado, né? A Virgínia não tem idade. O pessoal pergunta, quantos anos ela tem? Eu falo assim, não sei não, gente. Porque, olha... Galera, é uma coisa muito engraçada. Quando eu falo na Virgínia, agora eu vou falar sério. Quando eu estou em cena com ela, eu às vezes perco o limite. E quando acaba o show, eu falo para Danilo, o que foi aquilo que você estava rindo tanto? Aí a gente tenta lembrar para botar no texto, porque são coisas improvisadas, mas realmente ela me domina um pouco, viu? Eu jamais faria coisas que ela faz. Jamais. Agora vamos pro segundo quadro. Segundo ou terceiro? Segundo. Segundo do... O primeiro foi o Cospe Ah, Engole. tá. Qual É foi tipo igual? Segundo quadro. uma brincadeira. Qual é o segundo quadro, diretor? Conheço até debaixo d'água. Olha, eu gostei dessa voz. Conheço até debaixo d'água. Quando uma pessoa é importante pra você, você consegue conhecer essa pessoa debaixo d'água? Até debaixo d'água? Conheço Tem esse com olhar. ditado, né? Conheço. Conheço até com olhar. Tu falou falando em olhar, antes de a gente começar o quadro, eu não sei, eu tenho muito isso comigo. Tipo assim, exemplo, quando você fala com uma pessoa, você consegue se conectar com o espírito e falar assim, não, essa pessoa aí já passou negativo, positivo, tu Eu sou consegue ser. espiritualista, né? Então, assim, eu consigo ter muito isso de sentir essa Ah, energia. então você também puxa pra perto de tanto, porque o meu espírito Com é certeza, bom, né? com certeza. E acontece, por exemplo, teve uma entrevistada minha, hoje, inclusive, eu vou entrevistá-la novamente, a doutora Raquel. A doutora Raquel é da área da saúde, ela é advogada, ela tem uma história linda, ela cura de mulheres. Hoje a gente vai falar sobre agressão às mulheres. Primeira vez que eu fui entrevistá-la, e ela falou assim, posso te dar um abraço? Porque eu te vi, eu era tão pequenininha, você fazendo show no meu bairro com o Paulo Diógenes, em cima do palanque, bababá, minha mãe também é sua fã. Eu falei, claro, aí ficamos... Ali também a gente se abraçou, que nunca mais nos largamos. E a gente está assim numa parceria muito bacana, muito legal. Então a gente sente quando tem essa pessoa, por exemplo, a minha chefe também do Rio Mar. Hoje nós somos grandes amigos, porque os Santos se abraçou e falou, caramba, que pessoa boa. Então, hoje a Todos gente... os seus patrões hoje são seus amigos, né? O Chico hoje é um grande amigo seu. Grande amigo meu, nossa. Então, mas eu sinto quando a pessoa... Eu posso dar o meu ombro para a pessoa chorar e eu posso chorar no ombro da pessoa, ou eu sinto quando... Ali não posso chorar. E nem vou dar meu ombro para chorar. Eu sinto isso. Então vamos lá pro quadro, né? O quadro é o Vamos. seguinte, eu vou colocar aqui alguns áudios, Tá. né, de pessoas. Tem alguns áudios que estão no comecinho, tá com uma pequena edição para lhe confundir, né? Tá. Mas são pessoas que automaticamente eu tenho certeza que são importantes na sua vida. Eu quero ver se você conhece essa pessoa até debaixo d'água. O primeiro áudio é esse daqui, ó. Se eu quisesse mostrar a arte, era muito difícil fazer. Um artista que está começando agora é muito difícil.
Tu não conheceu. Aí eu conheci, Milton. Eita lasqueira, acertou, né? Milton. E o que é que o Milton representa pra ti? O assim, Milton né? hoje representa pra mim tudo, né? Porque Milton é um menino que veio trabalhar comigo, que Titela me emprestou ele pra trabalhar. Titela tava sem show, falou assim: fica trabalhando com o Ciro, porque o Ciro tá com muito show. E aí nunca mais voltou pro Titela, porque ele começou a ver que aquilo ali ele queria fazer. O Titela era apenas uma roupa e eu era um circo de soleil. Tinha que levar 50 mil coisas. Ele falou assim: caramba, eu quero isso aqui, eu quero fazer isso. E ele começou a se apaixonar pelo mundo da produção, né? Então hoje ele estuda mais, hoje ele que cuida todas das minhas coisas burocráticas que eu odeio, tudo é ele. E ele que cuida, e hoje nós somos sócios, né? Hoje é o Web CS Produções. Não é mais CS Produções pura, é o Web CS. Então o Milton hoje é tudo. Na minha vida eu fico muito feliz. Ele vai, e ele quer aprender, e fica de madrugada aprendendo. Esse menino é uma luz, não só para mim, como para várias pessoas que dizem assim: meu Deus do céu, que garoto inteligente. Ele é muito inteligente. E é um amor da minha vida, que é uma paixão muito grande, de carinho e de toque, que ele me. Olha, ele só falta me bater, mas bater no bom sentido. E foi, uma vez eu até falei pra ti, né? Quando eu comecei a me aproximar de você, eu percebi que toda a sua produção são pessoas do bem, né? Deus foi muito bom contigo, que só chegam pra você pessoas que agregam valores, né? Exatamente. É o Milton, é o Danilo, é É. a Camila, eu sou encantado pela sua produção. Uma pessoa, gente boa, graças a Deus, assim, porque eu acho que tem que ser essa coisa bacana. E quando alguém faz algo errado, a gente procura, eu junto todo mundo, olha, Não, e um o na mais cara do engraçado- outro, fala assim: vem cá, olha o que aconteceu. Não, não pode acontecer isso, não, não quero. E o mais engraçado é que a conexão de vocês são tão bacana que até durante as apresentações eu já vi várias vezes a Camila dando esporro em tu, o Danilo, Ciro, para! É assim, é assim. Eu, então, porque eu muito elétrico, né? Eu fico muito, você vê lá como é que eu fico. Em cena, naquele monte de gente trabalhando, um show rolando, tendo que entrar 50 mil pessoas, eu fico doidinho. E trocando de roupa, trocando de peruca, né, Nalva? Uma vez, acho que foi lá no Messejana. Ah. O Danilo olhou pra você com a cara tão feia assim, olhando pra você, meu Deus, eu quero chegar nesse patamar de olhar pro Ciro com a cara feia também. Não, mas é porque eu também chamo a atenção deles, porque tem que. Não, foi tem- ele que olhou pra tu, ele que tava te dando esporro. Mas ele me dá um esporro mesmo. E às vezes, assim, às vezes eu aceito. Quando eu sei que eu tô errado. Não, mas Quando nesse dia ele tava certo. Ele tava certo, Tava, então pronto. tava certo. Então tudo bem. Vamos pro segundo áudio. Eu orgulho muito grande de mim, sabe? Eu graças a Deus tenho essa representação feita com muito carinho, com muito amor. E cada dia que vem, para mim é um orgulho muito grande, né? Chico do Caranguejo. Eita lasqueira, acertou. Chico também é muito Caranguejo. importante, né? Muito importante. Chico é importante demais na minha vida, porque estar trabalhando numa casa há 27 anos é muito importante para mim, para casa, para a história do humor do Ceará, de a gente chegar a um patamar de como se fosse: vamos a Buenos Aires, vamos lá no Senhor Tango. Hoje vai a Fortaleza, vamos lá no Chico do Caranguejo, tem o Ciro Santos. Então, por exemplo, ele sabe que semana retrasada eu trabalhei com 2 dias o olho operado, jamais eu poderia ter ido trabalhar, eu tinha que ter ficado, porque a operação de catarata é uma coisa muito perigosa, mas eu botei um curativo, fiz a maquiagem, fui trabalhar com olho só, sem equilíbrio, porque se trabalhar com olho só, você perde o equilíbrio, porque ele disse: Ciro, a casa está cheia. E eu não ia, da outra vez, esse olho eu não fui. Eu falei: tá, Chico, eu vou. Eu fui. Depois eu expliquei pro pessoal que o espetáculo não podia parar. Eu assisti um dia que ele participou do seu programa e ele mesmo sendo hoje a potência que ele é um muito simples, Muito né? simples. Chico é muito simples. Chico, você não diz que ele tem um império todo Império que que ele tem. Ele é daquela simplicidade, chega na casa dele: vambora, abre aí, pega a cerveja na geladeira, tem aí esse porquinho, vambora comer esse porquinho. Chico é assim. Eu tô conhecendo até debaixo d'água, gente. Que interessante isso. Vamos pro terceiro, ver se você conhece quem é essa pessoa aqui. Eu mudei um pouco a voz porque não tinha nem como não reconhecer. Mamãe enfrentou meu pai. É um almoço de família Dia dos Pais, que meu pai me dá um soco e joga na parede, minha mãe pega a toalha e joga toda a comida em cima dele. Você mudou muito a voz. Não, mas tá irreconhecível. Mamãe enfrentou meu pai.
É um almoço de família deles pais, que meu pai me dá um soco e joga na parede, minha mãe pega a toalha e joga toda a comida em cima dele. Tu vai apanhar se tu não... Cai pedir perdão. O Danilo, tu conheceu? O Danilo Você conheceu. não conheceu? Vocês conheceram, gente? Nani People! Filha que ela falou, gente. Nani People! A Nani me dá os porros também, viu? A Nani também era aquela que ela te liga e fala assim: ei, tá fazendo por que isso? Pense numa pessoa grata, a pessoa mais grata que eu conheci na minha vida. Deus me deu esse presente. Ela diz que o presente fui eu que dei pra ela de ter colocado ela em cena com Rogéria, né? Ela é grata até hoje por conta disso. Mas Deus me deu, Luiz Antônio também me fez conhecer a Nani People, e eu sou muito grato de conhecer essa pessoa, porque é uma pessoa queridíssima por todo mundo, e é a pessoa, digo sim, mais grata. Tudo que acontece com ela de bom é por conta da gratidão dela. Pensa uma pessoa boa. A próxima pessoa tem 2 áudios dela. O primeiro áudio eu não mudei, eu deixei com a voz toda editadazinha, porque eu acredito que você, pelo que ela vai falar, nessa voz, acho que já dá, mesmo com a voz modificada, só o contexto que você vai ouvir, acho que você já vai descobrir quem é a pessoa. Porque... Já sabe, amigo. Tem que respeitar, gente. Tu falou que não mudou nada, tu mudou. Não, esse daqui porque eu mudei completamente, porque pelo contexto da fala que ela tá falando, eu acho que era pra você... Ah, entendi. Teve que mudar mesmo, né? Mas mudou tanto que tá, meu Deus. Então vamos pro áudio original, ver se tu consegue... Marinalva. Vai... Antigamente eu ganhava muito mais dinheiro, cachê era 100 milhões antigamente do que Ah, Deus, calma do Pi! vocês aprendam a respeitar a gente. Vocês, donos de casa, ali dessa região toda na beira-mar, vocês aprendem que vocês dependem da gente. Se vocês respeitam cada um da gente, porque vocês dependem da gente. A gente não, a gente faz show em todo canto. É porque eles lá se acham que a gente fica lá mendigando tudo. Mas não, vocês respeitam cada um da gente. Mas essa fala tu assina embaixo. Assina embaixo. E você viu que eu falei anteriormente Sim. que ele saiu dessas casas porque ele não estava admitindo receber aquele cachê. Entendeu? E se todo mundo fizesse isso, o que nós fizemos há 15 anos atrás, eu, Zé Modesto, Augusto Bonequeira, Eri Soares, nós nos reunimos e dissemos assim, ó, não tá dando mais, galera. O cachê tem que ser isso. Passamos simplesmente um fim de semana sem trabalhar. Na outra semana, os donos da casa todos nos chamaram, nós voltamos a trabalhar com o cachê que a gente tinha que receber. E assim nós voltamos o humor cearense em dia. Porém, hoje em dia a oferta é maior que a procura, a senhora vai se acostumando com isso, entendeu? Graças a Deus eu puxei logo a senhora pro meu lado e vai ficar logo de braço dado, porque como a oferta tá maior que a procura... Ele falou pra mim. Não entre na prostituição do... Exatamente. Aí as pessoas fazem o quê? Fazem o que querem. Porque se você sai, sempre vai ter alguém que vai trabalhar por um cachê irrisório, que é ridículo isso. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos para mais um áudio. Mais um áudio. E que vem também eu não sei, então, tanto que eu tenho até só por isso, você vendeu um dia de cada vez. E eu fiquei, mas depois eu digo, não, mas se eu tenho isso hoje, é porque eu passei aquilo. Né? O Paulo. Essa voz do Paulo Diógenes. Esse é importante, né? Essa voz do Paulo Diógenes. E o Paulo, o que é que o Paulo representa para você? O Paulo representa a minha vinda para cá, né? Eu conheci Paulo no Rio, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, eu estava nos teatros e ele começou a assistir os espetáculos. Por acaso conheci um amigo em comum e a gente se conectou e ele começou a ir para minha cara final de semana. E falar em Paulo sempre é bem difícil, bem complicado, bem difícil. Principalmente que ele fez a despedida dele no último espetáculo Caviar com Rapadura, né? A gente montou o Caviar com Rapadura 30 anos depois e mesmo com tantos problemas em meio a gente estava sem se falar durante 6 anos por conta de política, aquela coisa toda, mas ele me chamou, desceu de Mulungu, me chamou para pedir desculpas
e aí me convidou para participar do espetáculo dele, que era um espetáculo pequeno, e eu o convidei para fazer algo maior. Ele não acreditava. Não, ninguém vai ver a gente. Falei, como ninguém vai ver a gente? Deixa comigo, deixa com o Milton. E nós montamos o 30 anos depois, onde nós lotamos o Teatro Rio Mar, e ali foi a despedida dele, onde nós fomos aplaudidos 5 minutos de pé, direto com o número final do palhaço. Então, falar de Paulo sempre é difícil. Marca, A pessoa né? que marca a minha vida toda, né? Que me trouxe pra cá. Você chegou a morar com ele 3 anos, não foi? Moramos anos juntos, mas a gente não tinha dinheiro, né? A gente tinha pouco show, então a gente dividia um apartamento e sempre foi muito engraçado, porque ele conta até isso numa parte da peça, onde ele ia, na hora de ir pro show, vamos embora pro show. Sim, tu vai como? Eu falei assim, tu vai como? Eu vou de táxi. Eu falei, então eu vou de carona com você. Porque na época eu ganhava 40% e ele ganhava 60%, porque eu só fazia performance. Depois que ele disse assim, agora você vai começar a falar. Agora você vai ter que começar a ter texto. E aí ele foi me ensinando, explicando, e eu fui pegando, eu não sabia que eu tinha esse dom também, e fui pegando o dom de fazer números plateia. Eu nunca quis contar piada, engraçado, eu nunca quis contar piada. Eu sempre quis fazer isso, que eram as vedetes que faziam, que eu aprendi no Rio de Janeiro. Entendeu? Vamos aqui para mais um áudio, o último. Gente, você não me falou nada, sabia? Você não me falou nada desse dia. Quando eu mando mensagem pra você hoje, eu não tava nem Minha sabendo. filha, Você achou que falou? minha filha, o Yara. Sua filha, o Yara. Fala um pouco da Yara. Ah, o Yara é o amor da minha vida, né? Quer dizer, que virou minha filha, era filha da minha irmã que faleceu, que acabou sendo agora realmente a minha filha e meus netos, onde eu cuido com o meu amor, que mesmo a gente longe, distante de quilômetros, né? Mas a gente se fala praticamente quase todos os dias. E hoje ela também é meu porto seguro, porque hoje ela consegue falar coisas para mim que me acalentam, assim como muitas das vezes eu acalento ela, né? E a família, é sangue, a continuidade da sua... E por ela ter passado tanta coisa difícil, né? Porque ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu a avó, que é a minha mãe, que era o porto seguro dela, foi uma coisa atrás da outra, foi muito difícil para ela, passou uma fase muito complicada, uma fase onde quase chegou nas crises de pânico, quase não, chegou a essas crises, e eu dava muito suporte para ela. Então hoje ela é uma pessoa que de tanto ouvir, de tanto fazer terapia, ela consegue me dar esse suporte também, né? E é muito legal a gente conversar com o outro abertamente, falar sobre tudo, que a gente fala sobre tudo. Eu, ela, o meu sobrinho neto também, e a gente conversa sobre tudo. Isso é muito bacana. Ciro, você é carioca, né? Mas o Ceará te abraçou de uma tal forma que você recebeu o título de cidadão Exatamente. cearense. Mas as suas raízes são carioca, né? Todo mundo no Rio de Janeiro. Você pretende um dia voltar para o Rio, morar no Rio? Por mais que você... Não, porque o Ceará te abraçou de uma tal forma que... Eu uma vez falei assim, eu tô com vontade de largar tudo aqui, saber de voltar pro Rio, de morar eu e minha filha só e ficar só lá curtindo e não fazer mais nada. Um dia que eu tava meio louco, eu tava aos pau da vida com um monte de coisa, mas eu não tenho vontade nenhuma, assim, porque eu fiz justamente ao contrário. Eu vim do Rio pra cá. Tem muita gente que sai daqui e vai pra lá. Eu vim de lá pra cá. E aqui tudo aconteceu. Aqui aconteceu os programas, aqui aconteceu Trapalhões, Criança Esperança, tudo saiu daqui. Então eu não tenho realmente vontade. Lá, inclusive, o Luiz Miranda, o Jorge Lafon, quando era vivo, sempre dizia, se você estivesse aqui no Rio, você seria mais um. Aí você é o Ciro Santos. Aqui você seria mais um ator, mais uma batalha. Ia fazer uma obra, de repente ia ficar um ano sem fazer outra obra, sem trabalhar, entendeu? Então, assim, aí nunca faltou trabalho para você. Realmente, são 30 e poucos anos sem faltar trabalho. Ai, que massa. Deixa eu só agora fazer aqui uns pequenos agradecimentos. Posso fazer os Pode, agradecimentos? por favor, senão o podcast não anda. Quero né, gente? agradecer ao Charles Telegrafia, né, que nos cedeu essa camisa aqui linda do Pode Rasgar. Charles, meu querido, obrigado. Agradecer também a Ica Biscuit, que mandou aqui os presentinhos da Marina. Olha, gente. Olha aí. Com a mais linda, obrigado Vai, pelo Vivaldo. carinho. Agradecer a Ellen Chelsea, do Vai Voando Visiting. Como é que é? Fala de novo. Vai Voando Visiting, Ih, né? é uma agência de viagem Isso, a Ellen maravilhosa. Chelsea, que
tá me promovendo pra mim acular em setembro. Olha aí, pode falar? Pode. Em setembro é aniversário que vai para São Paulo, né, Ciro? Inventaram, né? Milton inventou essa história de fazer meu aniversário em São Paulo e o negócio tá andando e tá dando certo. E a Marinalva ela vai voando, viu? Ela vai voando, né? É, com certeza. A gente já... E parabéns aí, vocês que estão patrocinando essa empresa, vai em frente. E é isso. Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer de coração. Delícia. Foi muito, Gente, muito, não, foi- muito gratificante pra mim. E foi muito bom, porque a gente conversou sobre tudo, a gente fez eu me emocionar, fez eu lembrar Fez eu e falar fez eu coisas falar coisas que eu não falo, entendeu? E quem ouviu aí, tá aí, ó. Falei mesmo isso e fique gravado, porque todo mundo vai ouvir. Esse podcast todo mundo vai ouvir. Uma vez eu tava assistindo também um programa seu, um podcast seu, e você falou que a moça perguntou se você tinha consciência do tamanho do teu nome, né? Aí você falou disso que não tinha, porque disse que quando foi na casa do Ciro Santos, né? Você ficou assim besta. E é isso que eu sinto com você. A minha ficha ainda não Eu caiu, porque tenho, eu tô não diante tenho, de... O Milton vive dizendo sobre a minha cabeça, Ciro, pelo amor de Deus, o teu nome, você tem uma... O Ceará tem muito a lhe agradecer pelo seu trabalho. Sim. Cara, porque eu já levei o nome do Ceará para muito lugar do mundo. E sem ninguém patrocinar, sem governo, sem prefeitura, sem nada. Eu ia dizer assim, esse humor aqui é o cearense. Eu morei 3 meses em Portugal. Ciro 3 Santos, meses. mesmo sendo carioca, é mais cearense do que muito cearense. E assim, mas eu não tenho essa coisa de... Não sei se é porque... Não sei, o pessoal para na rua, às vezes estou na rua. E, olha, vejo teu programa, eu não sei o quê, vamos tirar uma foto. Eu acho tão engraçado isso. Porque, mas não cai, eu acho que é porque eu sou muito besta mesmo, entendeu? Agora, falar em programa, você vai se preparando, viu, Marinalva, que você vai ser entrevistada também no programa Ciro Santos Convida. Eu quero saber de toda essa história desde o começo, tudo direitinho. E é isso, galera. Muito feliz, muito grato ao Ciro. Muito obrigado de coração. Agradeço, Fico e agradeço por ter muito, sido o primeiro convidado. muito Ai, feliz. Não poderia ter sido outro. Obrigado, Sadá, também. Sadá, obrigado aí, valeu, cara, tua equipe maravilhosa. Gente, aqui o estúdio é incrível. Tá sendo gravado realmente tudo sem corte, sem nada. Entendeu? Tudo. Negócio aí. Diretor, ele falou assim: não vamos gravar como se fosse ao vivo, que inclusive vai pro ar na segunda-feira. Viu? Vai pro ar no nosso canal, cheio de mugango. Quem não segue nosso canal já se inscreve, ativa o sininho, dá um likezinho para você receber todas as notificações, porque nesse canal a gente vai ter o Pode Rasgar, a gente vai ter as historinhas da Marinalva, a gente vai ter Marinalva, olha aqui, ó, Pode Rasgar, as historinhas da Marinalva com o Clebisvaldo, vai ter também outros quadros que vai ser a Marinalva na feira, na balada com o Marinalva, que eu vou voltar a fazer as entrevistas nos eventos, no show. Sim. E foi através Na Balada que eu tive essa vontade de criar. Eu de criar o fazia podcast. nas furonas, né? Isso Nas com a furonas. Raimundinha, era muito legal. E é isso, Ciro, muito obrigado de coração. Eu Muito agradeço. obrigado. Ó, logo em breve vai entrar aqui Virgínia e Marinalva. Sim, com certeza. As vizinhas. As vizinhas. Gente do céu. Ó, muito obrigado, gente. Obrigado de coração. E obrigado por ter me dado esse momento de prazer, de poder falar, de poder me abrir e falar o que tivesse vontade. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado. Muito E feliz. pra encerrar, eu quero encerrar com aquela nossa vaia cearense. Vamos. Você já aprendeu a vaia Já, cearense? claro. Bora, no 3. 1, 2, 3.